Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Ou seja, elas estavam bancando financeiramente o ministério de Jesus. Verso 4. Afluindo uma grande multidão e vindo com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Os irmãos lembram o que é uma parábola? Na linguagem humana, na literatura, existem inúmeras figuras de linguagem, inúmeras. E uma delas é a parábola, onde ele conta uma história sobre, no caso aqui, sobre uma semente, mas ele não está falando de semente, ele está falando de outra coisa. O que ele está dizendo, olha, é que eu quero comunicar para vocês o que significa a pregação do Evangelho, o que é a pregação do Evangelho. E então, uma história vai resumir isso de uma maneira que nenhum outro artifício eu conseguiria, por mais que eu fosse claro com vocês. Então ele conta uma parábola, onde ele está falando ali de semente, mas na realidade a semente aqui é o Evangelho. E esse é o contexto aqui. Vamos lá. Qual é a parábola? Eis que o semeador saiu a semear. Até aí, porque a parábola do semeador vai até o verso 15, e eu não vou ter tempo de pregar tudo. Então eu vou fazer uma conexão do versículo 1 até esse ponto final aqui desse versículo 5. Mas antes disso, é fundamental que a gente tenha uma atitude correta para ouvir a palavra de Deus. Fundamental. Como esta parábola diz, a semente foi semeada, mas ela não prosperou por conta do coração das pessoas. Um coração incorreto não conseguiu absorver a palavra. Portanto, é disso que essa parábola vai tratar, e eu vou falar dela semana que vem. Mas um elemento eu já quero falar agora. Esse elemento de que, mesmo que seja Jesus o pregador, e a semente seja o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, há inúmeras pessoas que não conseguem recebê-lo. E isso por conta de seus pecados, de seu coração maligno. Eu sei, e eu acredito, lá em Jeremias, onde Jeremias descreve o meu coração como corrupto e enganoso. Corrupto e enganoso. E o meu coração, ele engana, acima de tudo, a mim mesmo. O meu coração é mais sinuoso que as curvas da mulher adúltera. O meu coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. É o que a Escritura nos anuncia. Qualquer coisa abaixa um pouquinho, não está dando um ecozinho, filho. E eu sei disso. E aí, quando eu vou ouvir uma pregação, eu me lembro disso. Que o meu coração gosta de dar peças em mim mesmo. Que eu sou o maior enganado pelo meu próprio coração. Que eu sou o imbecil que ele mais gosta de enganar. Eu mesmo. Então, eu estou lá, essa semana eu estava lá ouvindo pregações. A semana inteira. Numa conferência. E aí, eu sei disso. Eu sei que o meu coração, ele tenta arranjar caminhos para que eu não me submeta à palavra de Deus. Eu sei. Inúmeras desculpas, inúmeros artifícios que ele diz para mim mesmo. Mas eu sei quem eu sou. Eu vou te dar um exemplo. Que serve para todos nós. Eu estou lá sentado para ouvir a pregação de um homem. E eu conheço o homem. Não, você não deve usar essa palavra, mas ele é um babaca. O cara que está pregando lá, ele é um babaca. E, para acabar de piorar, ele está de gorro. Falei, quem prega de gorro, gente? Isso tem tudo a ver com o fato de eu ser muito tradicional, eu sei. Mas, eu sei que isso aqui, essa voz ecoando, é o meu coração maligno. Por quê? Aí eu converso comigo mesmo. E eu falo para este coração, você acha ele meio babaca?
Você não é. Em inúmeras vezes que você fez babaquices. Nunca fez? Então significa se o cara cometeu algumas atitudes idiotas e imbecis que você viu, que eu conheço, então significa que ele não presta para nada. Então você também não presta, então. Então você também não pode ser usado. Aí eu já converso comigo mesmo. E o gorro? Realmente. Mas quem disse que um gorro define alguém? E João Batista, então? Que ele vestia pele de camelo, chocava todo mundo. E aí o cara começa a pregar, e foi uma bênção. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Deixa eu arrumar aqui. Oh, meu Deus. Esse negócio, pronto. Aí o segundo pregador começa a pregar. E ele fala algo que eu, e acho que quase toda a tradição reformada, nós discordamos. E aí o meu coração diz, está vendo? Ele errou nesse ponto, ele não presta mais para nada. Não o escute. E aí eu digo, peraí. Então se eu também tenho algumas debilidades na minha fé, e eu tenho, então significa que tudo o mais de bom que eu falo não presta. Então por isso, por esse único desvio ali, neste pregador, eu não ouço mais em nada? E aí o cara pregou e foi uma bênção. E, inclusive, eu tive que avaliar algumas questões da minha vida e pedir perdão a Deus. Seu coração é enganoso. Extremamente enganoso. É disso que esse texto fala. Que a palavra de Deus, em inúmeras vezes, não cai, não frutifica. Mesmo sendo a palavra de Deus, a palavra verdadeira, não é um falso evangelho. É a verdade que está sendo semeada. Mas ela não cai em seu coração. Porque o seu coração tem te enganado. Ele é sinuoso. Ele dá inúmeras desculpas para que você não se submeta à palavra de Deus. Mas, antes disso, que isso aqui é só o resumo de toda a parábola, mas antes de Jesus falar sobre a pregação do evangelho, porque o semeador saiu a semear. Semear o quê? A mensagem do evangelho. Antes de Jesus falar sobre a pregação do evangelho, Jesus falou, no versículo 1, do versículo 1 ao 3, de tudo aquilo que deu suporte ao ministério de Jesus. Só houve pregação do evangelho porque existiram alguns elementos aqui que deram suporte, que sustentaram a pregação de Jesus. E esses elementos são, em primeiro lugar, os discípulos, porque o texto diz que Jesus saiu com 12. Em segundo lugar, mulheres envolvidas no ministério de Jesus. E por fim, dinheiro. Mulheres sustentando com dinheiro, não com oração, com dinheiro, o ministério de Jesus. Então, dentro disso, nesses versículos 1 ao 3, nós temos alguns elementos aqui. Primeiro, que Jesus não andava sozinho. Isso é muito claro. Jesus está semeando, o semeador saiu a semear. Sozinho? Não, nunca. Até quando ele enviava seus discípulos, ele os enviava de 2 em 2. Nunca sozinho. Nunca. A vida cristã é inconcebível na solidão. Hoje, nós vivemos dias difíceis. Mulheres têm chegado ao absurdo de dizerem que podem ter filhos sozinhas. Pessoas não querem mais participar de comunidades. Não querem se envolver em comunidades. Não querem se doar. Pessoas têm desistido da família. O livro A Revolta de Atlas é o segundo livro mais importante dos Estados Unidos, perdendo apenas para a Bíblia. É o segundo livro mais lido nos Estados Unidos. Esse livro foi escrito por Ayn Rand. Essa mulher, ela teve um trauma terrível. Ela foi vítima do socialismo, do coletivismo. O socialismo é aquela doutrina que, em nome do bem comum, visa destruir o indivíduo e todas as nossas individualidades. E ela sofreu isso na pele. Ela viu socialistas invadirem a loja de seu pai, assaltarem a loja de seu pai, tomarem a loja de seu pai, em nome do bem comum, e deixarem a família dela destruída. Por isso, ela se tornou individualista. E esse livro, A Revolta de Atlas,
um culto ao individualismo. Ela se sentiu traumatizada, porque pessoas falaram, em nome do bem comum, nós vamos roubar a casa do seu pai. Em nome do bem comum, em nome do bem da humanidade, acabaram destruindo com a casa dela. E ela então começou a pregar sobre o individualismo, e dizer que o individualismo é que é bom. O livro todo dela é isso, é um romance, mas é basicamente sobre isso. Ela chegou até a dizer em uma palestra, explicando um pouco o livro e contando a sua filosofia de vida, o individualismo, ela chegou a dizer o seguinte, peraí, a gente ouve que nós devemos nos sacrificar pelo outro, não é? Que eu devo me doar pelo outro. E ouve isso onde? Onde? Olha, na fé cristã. 1 Coríntios 13. O amor não procura o seu próprio interesse. Jesus disse que nós devemos doar a nossa vida pelos outros. Que nós não devemos nos preocupar conosco. Onde ela ouviu isso? Então ela continuava na sua palestra. Eu ouvi isso, que eu tenho que doar a minha parte, a minha vida para o outro. E ela diz, por que o outro é mais digno do que eu? Ele é tão humano quanto eu. Por quê? E aí então ela dizia, não, ele é ser humano e eu também, porque eu tenho que dar a minha parte a ele. Porque eu tenho que sofrer por ele, para que evitá-lo o sofrimento dele. Ora, evita o meu. Essa mulher se tornou individualista por conta do socialismo. Você pode se tornar individualista por conta da família ruim, de uma família ruim. Uma mãe ruim, um pai ruim. E você fica usando isso como desculpa. Eu não estou negando o seu sofrimento, é um sofrimento real, assim como não estou negando o sofrimento real, assustador, avassalador, que Ayn Rand sofreu. De maneira nenhuma. Você pode se tornar individualista por ter participado de uma igreja desonesta, onde o pastor te oprimiu, onde em nome do reino de Deus, do bem comum, ele te oprimiu. E então, você pega esses sofrimentos que foram reais e estabelece uma mentira. Que agora você vai se fechar. Você vai entrar numa redoma de vidro e você não vai se abrir. Você não vai se relacionar. Por quê? Porque você diz para si mesmo, e esse coração maligno está te enganando, que você precisa se proteger. Isso é um engano. Isso é um engano. Jesus é Deus. E ele tinha a necessidade de apoio. Se ele tinha necessidade de apoio, e eu e você? E você e eu? Na Bíblia, nós temos uma necessidade de receber apoio e uma obrigação de apoiar. Paulo diz, carreguem os fardos uns dos outros. A revolta de Atlas, o livro dela, o Atlas é um personagem da mitologia grega. Ele foi condenado por Zeus a carregar o mundo nas costas. Essa era a ideia. Eu não vou carregar os problemas dos outros. Essa é a filosofia de Ayn Rand. Mas isso é um engano, um grande engano. Ela perguntou, por quê? Por que eu tenho que me doar pelo outro? Ora, porque o Criador disse. O Criador ordenou que assim você fizesse. Portanto, a sua vida nunca vai ser completa se você é uma pessoa individualista. E lembre-se do que eu acabei de falar aqui. Nosso coração é maligno. Ele é extremamente sedutor. Ele é extremamente enganador. E ele te engana constantemente. Segundo, as mulheres na igreja. O que nós estamos vendo aqui é que as mulheres deram um suporte fundamental para o ministério de Jesus, para que Jesus pudesse pregar a palavra de Deus. E nós vemos que em toda a Escritura isso se repete. Em todas. Aqui, as mulheres acompanhavam Jesus de cidade em cidade e proviam recursos. A Bíblia fala que as primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. Mulheres. Mulheres foram as primeiras a testemunharem Jesus Cristo ressurgindo dentre os mortos. O maior evento de toda a história humana foi
testemunhado, em primeiro lugar, por mulheres. A Bíblia fala de mulheres liderando outras mulheres. Lembra quando Moisés conduz o povo rumo a Canaã e ele passa pelo Mar Vermelho? A Bíblia diz que Miriam saía profetizando e cantando, juntamente com as irmãs da comunidade de Israel. Miriam estava conduzindo aquelas mulheres. Estava liderando-as. A Bíblia fala em Tito capítulo 2 que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Na comunidade, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a como serem mulheres de Deus. Em Atos capítulo 21, a Bíblia fala que as 4 filhas de Filipe estavam profetizando. E elas profetizaram para Paulo. Lembra? Eu ensinei aqui. A Bíblia proíbe que as mulheres ensinem de maneira pública. Que as mulheres liderem a comunidade de maneira geral e liderem homens. Mas a Bíblia não proíbe que as mulheres profetizem. E um sentido claro de profetizar é aquele sentido de falar, com certeza, inspirado por Deus. Mas também há um elemento de pregar a palavra de Deus. Também há um elemento aí na profecia. Nesse sentido, é o que a gente vai ver, por exemplo, lá na profecia do pai de João Batista, Zacarias. Anunciar a palavra de Deus. Atos, capítulo 18, versículo 25, e este é interessante. Veja, Apolo chegou na cidade. Apolo era um pregador. Mas Apolo possuía algumas deficiências em sua fé. Então, veja o que acontece. Atos 18, 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila, olha que coisa, coloca Priscila em primeiro ainda. Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Apolo estava ali pregando a palavra de Deus, mas ele não estava fazendo de maneira correta. E o que acontece? Priscila e Áquila. Note isso, Priscila em primeiro lugar. Isso aqui não é acidente. Possivelmente querendo dizer que havia uma proeminência de Priscila ali no conhecimento e na direção daquele ensino a Apolo. Então, de maneira particular, as mulheres devem ensinar. As mulheres devem pregar a palavra de Deus. É o que a Escritura nos ensina. Que as mulheres devem ter uma participação ativa na obra de Deus. Elas, obviamente, não devem encabeçar, liderar sobre homens, como Paulo ensinou, como Paulo ordenou, e em toda a história da igreja assim o foi. As mulheres não podem fazer parte do ministério pastoral. Mas isso não significa que elas não devem se envolver na obra. Com certeza, há uma grande função na vida das mulheres, que é de criar filhos. Mas, além disso, o que nós vemos na Escritura é uma participação ativa no ministério de Jesus Cristo, da igreja, da pregação do Evangelho. E é o que eu e você devemos entender. É assim que eu tenho tentado, e eu penso em relação à minha filha, e criá-la para servir a Deus dessa maneira. E assim você também deve pensar. Você não deve pensar que você deve ir para sua casa e ficar assistindo sessão da tarde, vale a pena ver de novo, da Atena, essas coisas inúteis, perdendo o seu tempo com estupidez, com banalidades. Encha-se do conhecimento do Senhor. Este é o dever de Deus, é a ordem de Deus para você, minha irmã. Que você seja cheia do conhecimento do Senhor. Em primeiro lugar, principalmente para você que quer ser mãe. Há uma cristã protestante reformada, Ana Carolina Campanolo. É um pouco doidinha, mas ela é uma bênção. E um dia a mãe dela perguntou: filha, por que você estuda tanto? E ela respondeu: porque eu quero casar. Nós achamos que não precisamos de conhecimento, e muito conhecimento, para criar os nossos filhos. Muito. Conhecimento do Senhor, o conhecimento da palavra de Deus. Portanto, minha irmã, a ordem divina para você é: se envolva. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. E a cada dia,
Nossa igreja deve pensar em como levar de maneira mais proveitosa esse princípio. É o que a gente tenta fazer. É o que a gente tenta. Mas você também deve pensar isso. Como? Como que eu me envolvo mais? O que eu posso, o que não posso fazer? O que eu devo fazer? Qual a minha missão na igreja? Mas uma coisa eu sei, está muito clara na Escritura. Nenhum de nós deveríamos apenas vir para o culto, sentarmos, ouvirmos, sermos abençoados, voltarmos para casa e que o resto se exploda. Com certeza, isso não é um pensamento cristão. Terceiro, a contribuição na igreja. Diz o texto que as mulheres prestavam assessoria a Jesus Cristo com dinheiro. A Bíblia diz que Jesus tinha inclusive um tesoureiro. Judas não era dos melhores, mas tinha. Judas. Até agora eu não tenho uma resposta para isso, irmão. Vou ter um dia. Porque Jesus colocou Judas para cuidar do dinheiro? Não sei. Talvez ele fale, não importa muito. O que é menos importante, deixa Judas cuidar. Talvez. Mas você já ouviu muitas vezes aquela frase? Jesus não precisa de dinheiro. Aqui parece que ele estava precisando. Aqui parece. Ele não podia fazer o milagre de brotar dinheiro do nada, assim como ele fez aquele dia, multiplicando pães e peixes. Imagina, se fosse eu, é por isso que eu não sou Deus, né? Se sou eu, Jesus, eu olho para Pedro fala, Senhor, está faltando dinheiro para a nossa próxima viagem. Eu falo, Pedro, olha aqui, vem aqui para mim. Eu arrancava um maço de dinheiro do nariz de Pedro. Vem cá, Pedro, para você ver. Por que Jesus não fez algo assim? Porque Jesus, aquele que multiplicava pão e peixe, não podia multiplicar dinheiro para prover o sustento. Com as ofertas, com os dízimos, ele faz outro milagre. O milagre de destruir a ganância. O milagre de mostrar que os filhos dele não se dobraram diante de Mamon, diante do ídolo chamado dinheiro, porque o dinheiro não é nada em si mesmo, mas ele pode se tornar um ídolo. Um ídolo. Aí a gente chega aqui. Eis que o semeador saiu a semear. No versículo 1 ao 3, nós estamos vendo Jesus o semeador, não é? Ele está indo ali pregar, e ele diz que vai com 12 discípulos, de cidade em cidade, mulheres o acompanham, e agora, depois de Lucas narrar Jesus indo, agindo, pregando, agora ele narra uma parábola de Jesus sobre a pregação de Jesus. Primeiro, ele narra Jesus saindo para pregar, para semear. Agora, ele narra uma parábola de Jesus sobre semear. Tiago 1,22 diz, tornai-vos, pois, praticantes, e não meramente ouvintes da palavra. Esse texto toca todos os segmentos evangélicos, mas principalmente um. Nós, os reformados. Nada se aplica mais a nós do que este texto. Tornai-vos, pois, praticantes e não meramente ouvintes. Reformados, nossa, eu já fui em tanta conferência. Ninguém, na minha opinião, prega melhor que os reformados. Os reformados sabem tudo sobre dinheiro, mas muitos deles não contribuem. Muitos reformados são aqueles que sabem tudo sobre o evangelho. Predestinação, eleição, justificação pela fé, expiação ilimitada. Sabem tudo sobre o evangelho, mas não evangelizam. Inúmeros reformados são a exata expressão de Satanás, que parece um anjo, mas é um demônio. E eu estou falando de mim e de você. Tiago 1,27 diz que a religião pura é visitar órfãos e viúvas. É sair. Tem que sair. Para semear o evangelho, tem que sair. E para ser cristão,
tem que sair. Você não pode cumprir isso atrás de um celular, atrás da tela de um computador. Escreva, continue escrevendo textão no Face, compartilhando coisas sobre o Evangelho. Mas isso não é tudo. Com certeza não é. Você tem que sair. Você precisa sair. Nós devemos sair e pregar o Evangelho. Sair significa que muitos e muitos homens saíram de seus países e vieram para cá pregar o Evangelho. E foi por isso que nós fomos salvos. Porque alguém obedeceu o ide de Jesus Cristo. Porque alguém saiu a semear. Por isso eu e você estamos aqui. Mas nem todos nós vamos sair de nossos países e ir a outros. Mas você pode pelo menos sair lá do seu banco, da sua cadeira, no seu trabalho, e falar de Jesus, do Evangelho, para aquele seu amigo. Você tem um dever. Um dever. Lembra daquelas passagens que falam do profeta, o Senhor olha para o rapaz e fala, olha, se você não pregar, eu vou requerer o sangue de toda essa multidão, de ti. Paulo diz, somos devedores, tanto a gregos quanto a bárbaros. Devemos pregar o Evangelho. Você se lembra daqueles leprosos? Fome em Israel, fome terrível. E os 4 leprosos disseram, aqui já está perdido, vamos ao arraial do inimigo. Porque aqui a gente vai morrer mesmo, então a gente não tem nada a perder. Vamos embora. Os leprosos chegam ao arraial, o texto diz que Deus enviou uma praga lá, o povo ficou apavorado e os inimigos fugiram, deixando tudo para trás, comida, despojos. E os 4 leprosos estavam ali, irradiantes, felizes, comendo. Quando de repente disseram, gente, horrível coisa faremos se não anunciarmos essas boas novas. Debaixo de terrível pecado, nos encontraremos, tendo nós recebido as bênçãos do Senhor, de não darmos essa boa notícia ao nosso povo. É uma ordem aos cristãos que preguem o Evangelho a todos nós. Nós devemos sair. Em primeiro lugar, eu acredito que isso tem muito a ver com a nossa vocação. Em que sentido? Como vocação? Em nosso país, os nossos jovens, eles não são ensinados na infância a encontrar a vocação. Encontrar uma vocação. Eles são ensinados a achar um emprego sólido que dá mais de 10 mil reais. É assim que eles são ensinados. Não há ideia de vocação, de que o trabalho glorifica a Deus. De que o nosso trabalho é um culto ao Senhor. Não há essa noção. Essa ideia se perdeu. Essa ideia que havia sido restaurada durante a Reforma Protestante se perdeu mais uma vez, como tudo. Sempre se perde. As pessoas se preocupam apenas com o dinheiro. Mas nós, cristãos, acreditamos que não apenas um pastor tem vocação, não apenas um médico. Que todos nós devemos fazer o nosso serviço como para Deus. Foi Lutero, um sapateiro perguntou, Lutero, quero servir a Deus, o que eu faço? Lutero pergunta, o que você trabalha? Sou sapateiro. Vá para casa, faça o melhor sapato que você puder. Então, a nossa ideia de sair começa por aí. Começa por aí, por sermos bons naquilo que fazemos. Ao fazermos bem aquilo que nós estamos fazendo hoje. Pastor, mas eu não tinha ideia de vocação. Eu estou lá trabalhando onde eu trabalho hoje e eu não tinha isso quando eu era criança. Não, então onde você está é a sua vocação. Onde você está agora é a sua vocação e faça para Deus, assim como um pastor faz o seu trabalho. Como um pastor verdadeiro faz o seu trabalho de ser pastor. Faça dessa maneira. É um culto ao Senhor. Não é isso que o Senhor disse por meio de Paulo? Servos, trabalhem para o seu patrão, para o seu Senhor, como para Cristo. É o que você deve fazer. Isso é a ideia de vocação. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte. Eu estava lá na conferência e um pastor estava contando para mim que a igreja dele abriu uma cafeteria. A igreja, com o dinheiro da igreja. Para evangelizar.
Ele é americano, e estava contando, olha, a gente fez isso aqui lá, e na realidade estava contando para todos ali, a gente fez isso porque a gente nota que as pessoas são mais abertas para conversar numa cafeteria e tal. Então a gente abriu uma cafeteria, dinheiro da igreja, com o objetivo de pregar o evangelho. Eu acho, nunca é perdido a ideia de pregar o evangelho por todos os meios possíveis, mas eu acho que a igreja não deve abrir uma empresa para evangelizar. Eu acredito que a igreja deve preparar os empresários para que eles evangelizem. Uma coisa é se a igreja abrir uma ONG, aí é diferente, aí é uma ONG mesmo para ajudar a criança, isso jóia. Acho que a igreja não devia abrir uma empresa para evangelizar. Mas nós devíamos ensinar cada um de nossos irmãos a verem seus trabalhos como uma vocação celestial, sabendo que eles vão para o trabalho e aquilo que eles fazem glorifica o Senhor de inúmeras maneiras, porque sustenta a sua casa, presta um serviço aos outros e, por fim, ali você também tem uma oportunidade de pregar o evangelho. Por quê? Porque eu não estou dizendo aqui aquela frasezinha que você já deve ter ouvido. Pregue, se necessário, use palavras. Já ouviu isso? Pregue, se necessário, use palavras. A ideia aqui é a seguinte, olha, pregue por meio da sua vida, um exemplo de vida, de caráter e tal. O que eu concordo, obviamente, assim como toda mentira tem que ter um fundinho de verdade. É óbvio, e é o que eu estou acabando de dizer aqui, você tem que ir para o seu serviço vocacionado, de maneira vocacionada. Mas essa ideia que pregue, se necessário, use palavras, como querendo que dizer, a pregação é o menos importante. É heresia pura. A minha vida é mais importante, e é um testemunho mais importante do que o evangelho. Sai fora. Não, nós temos que pregar mesmo. Pregar em nosso trabalho, onde estivermos. Quer seja oportuno ou não, disse Paulo. Pregar. Sim, podemos falar de política, eu sei, nessa ebulição que nós estamos nesses dias. Ok, pode falar, quer defender um candidato? Pode defender. Mas não fale mais do Bolsonaro do que de Jesus, meu irmão. Não fale mais de um candidato do que de Jesus. Pregue o evangelho. E você lembra o que é o evangelho? Você tem que saber o que é o evangelho. O evangelho não é chegar e falar para o seu amiguinho lá, olha, antes eu estava triste, agora eu sou feliz. Não é isso. Isso não é o evangelho. O evangelho não é dizer, antes a minha família estava arrebentada e agora ela está tudo bem. Não, isso não é o evangelho. Isso pode ser um efeito do evangelho, mas não é o evangelho. Não é. O que é o evangelho? Você precisa saber. É a mensagem de salvação de Deus. Lembre-se, você precisa saber disso. Você, o filho, precisa saber. Primeiro, a mensagem do evangelho começa falando de um Criador, que existe um Criador. E você precisa começar aí, onde você estiver. Comece falando disso. Existe um Criador. Eu e você não viemos do ameba, não viemos da seleção natural, de obra do acaso. Nós viemos de Deus. E diga a ele, dê uma ilustração. Se eu chegasse à sua casa, algo extremamente organizado, fio no lugar certo, luz, água, piso, e dissesse, isso aqui veio como obra do acaso, você diria que eu sou louco. Se eu dissesse que um peixe se transformou em... Se eu dissesse que um garoto se transformou no Superman, ou seja lá o que, você ia falar que eu sou louco. Mas os cientistas dizem que um peixe virou um dinossauro e todo mundo aplaude. Diga, existe um Criador. Você foi criado por Deus. Deus te criou. Você precisa pregar isso. Isso é o Evangelho. O Evangelho começa em Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E você precisa anunciar que existe um Criador. É aí que você começa o Evangelho. O Evangelho começa em Gênesis. O semeador saiu a semear. Meu irmão, às vezes você se esquece do poder do Evangelho simples do Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho puro. A gente precisa querer acrescentar coisas, não é? Não. Pregue isso. Existe um Criador. Sabe por quê? Porque eu me lembro quando eu ouvi isso. E quando o pregador dizia, você não veio do acaso. Você foi criado por Deus. Meu amigo, mas eu tremi todinho. Comece aí. Existe um Criador. Segundo, houve uma queda. O homem caiu. Prove a ele que ele é pecador. A lei nos conduziu a Cristo.
Pregue a lei. Mostre que ele tem pecado, que todos são depravados, que ele é depravado, que o filhinho dele e a vovó dele são depravados. Depravados. Esta é a palavra. Depravados. Anuncie seus pecados. Conte a ele. Exponha. Olha, isso que você faz é errado. Está aqui na Bíblia e acabou e pronto. E prove a ele. E terceiro, diga que ele só pode ser redimido pela graça, por Jesus Cristo. Aí então, conte a boa notícia. Isso é evangelho. Qualquer outra coisa que você fizer não é evangelho. Você não está pregando o evangelho. Você pode falar outras coisas, e as pessoas podem até vir para a igreja, mas elas não são convertidas por isso. Elas podem se tornar religiosas, mas não vão se converter. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho não é um poder de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação. Pregue o evangelho. Pregue. É o que você precisa fazer. A mensagem do evangelho não é de alegria. Não. Com certeza isso é um efeito do evangelho. Um resultado, alegria plena. Mas não é isso. A mensagem do evangelho é o anúncio da verdade. De que o homem está condenado e ele precisa ser redimido de seus pecados. Que a ira de Deus permanece sobre ele. Pregue isso. Quando você tiver a oportunidade, pregue isso. Segundo Paulo, quando não tiver oportunidade, pregue isso também. Há tempo e fora de tempo, ele disse. Pregue isso. Faça isso. Por quê? Muitas vezes os cristãos não têm feito isso. Porque às vezes o que você faz... Ô demônio, hein? Às vezes o que você faz é convidar a pessoa para vir ao culto. O que é maravilhoso, porque às vezes você não tem oportunidade. Culto da mudança, vamos estar fazendo aí. É onde nós tentamos pregar o evangelho. Com certeza, faça isso. Mas, mais do que isso, o que você precisa fazer mesmo, não é apenas convidar para o culto, é pregar. É falar de Deus para eles. É esta mensagem. Decore isso, lembre-se disso. Criação, queda e redenção. Isso é o evangelho. Deus nos criou. Nós nos rebelamos contra ele. E só Jesus pode nos redimir. Deus nos criou. Nós caímos. E só Jesus pode nos redimir. Deus nos criou. Nós caímos. E só Jesus pode nos redimir. Quantas vezes eu vou falar isso? Inúmeras. E domingo que vem e nos outros domingos também. Essa é a mensagem do evangelho. É isso que salva. O resto gera apenas entretenimento religioso. Mas por que nós não temos saído e pregado isso? Por que muitas vezes os cristãos não fazem isso? Não saem. E às vezes o sair é ficar ali onde elas estão, mas sair a pregação da boca delas. Não sai. Por que será? Primeiro, porque não são crentes. Não são. Não são. A Bíblia diz que Festo amava ouvir a pregação de Paulo. E ele ficava até com medo, temor. Mas Festo não se arrependia. Há inúmeras pessoas que amam ouvir pregação. Gostam de ouvir boa pregação. Mas não são crentes. Não são crentes. Amam estudar. Assim como ele quer estudar as ideias de Platão, assim como ele quer estudar a teoria da relatividade de Einstein, ele quer estudar a predestinação. Sim. Há inúmeros hobbies, meu irmão. Há o hobby de surfar, há o hobby de jogar bola, e há o hobby de estudar. Tem pessoas que têm o hobby. Elas gostam de ler. E elas acham que a vida se resume a isso. A ideia da leitura é para que você viva melhor. Mas a vida deles é a leitura. Eles não entenderam. Você lê para viver. E eles não. Eles vivem para ler. Eles não entendem. Eles não praticam. Eles não entendem que tudo que você lê é para que você viva aquilo. Não são crentes. Frequentam a igreja durante anos e não são crentes. Segundo, falta coragem. É isso mesmo. O medo nos trava. Antes de Paulo pregar, o que Deus diz a ele é: coragem, não temas. Se Paulo foi tentado a ter medo, e eu e você? Coragem não é a ausência de medo. Coragem é fazer o que você tem medo de fazer. Isso é coragem.
Então não se importe em ficar com medo, em sentir alguma coisa aqui, dentro de você. Fale. Pregue. Pregue. Por último, sentimento de indignidade. Eu não sei tudo. Eu não sou digno. Eu tenho muitas falhas. Pregar o Evangelho é um paralítico sendo comissionado por Deus a reproduzir os movimentos do Neymar. Isso é pregar o Evangelho. Quando Deus te ordena, pregue o Evangelho, é como se Deus estivesse dizendo para um paralítico, jogue como o Neymar. É óbvio que você não pode. É óbvio que eu não posso. É óbvio que Paulo não podia. É óbvio que ninguém pode falar da parte de Deus. Quem pode? É um milagre. É fruto de fé. Acreditar que quando você abre a boca, de alguma maneira miraculosa, Deus vai te guiar. E mais ainda, vai abrir o coração daquelas pessoas. É um milagre. Pregar é tão fruto de fé quanto orar para um morto ressuscitar. Você se sente indigno? Todos nós o somos. Mas eu não sei tudo. Sabe o que nós somos? E quanto mais você vai adentrando os ramos do conhecimento, e quanto mais você lê e estuda, mais você sente que você é burro. Isso é fato. Mais você percebe, gente, eu não sei nada. E quanto mais você lê, e quanto mais você conhece, você nota, gente, eu não sei nada. É coisa de jovem achar que sabe tudo. É coisa de garoto. Quanto mais você estuda, mais você vê. Santo Deus, eu não sei nada. Mas veja. Nós somos mais ou menos assim. Temos um balde de conhecimento. Só um baldinho. Numa imensidão do oceano do saber. O que é o nosso baldinho comparado com a imensidão do mar do conhecimento? Nada. É exatamente assim que nós somos. Apenas um baldinho. Só que, um baldinho com alguns litros de água pode não ser nada comparado com o oceano do saber e do conhecimento de Deus. E de todo o vasto conhecimento que Deus tem. Com certeza, um baldinho é pouco. Mas um baldinho, para aquela pessoa lá do seu trabalho, que tem vivido toda a vida no deserto, que apenas vislumbra miragem, que está sedento, esse seu baldinho é tudo o que ele precisa. Tudo, 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 tudo. Tudo. Ontem, meu filho estava doente e eu fui ao hospital. E ele ficou tomando soro, umas 3 horas. E eu ao lado dele e 3 mães estavam ali. E eu comecei a conversar com elas. A primeira mãe me disse, meu filho, eu perguntei o que o seu filho tem. Eu moro na Rocinha, vocês sabem, né? Longe da Santa Casa, Santa Casa lá? Sei lá que raio que é aquilo. Lá no Frei Galvão. Longe, o Frei Galvão da Rocinha. E ela me disse, eu estava com ele em casa e ele parou de respirar. Ele começou a engasgar e começou a ficar roxo. Aí eu falei, mas como é que a senhora fez? Eu trouxe ele. Mas como? Assim? É. Mas como assim? O moleque parou de respirar lá e a senhora... É. Eu falei, santo Deus. Ele chegou aqui quase morto. O médico falou. Alguns minutos a mais, ele estaria morto. Como meu filho ficou muito tempo recebendo soro ali na veia, o menino teve outra crise ali na minha frente. Aí, estou andando no corredor, uma pessoa me reconhece. Você é o pastor Rodrigo, da rádio. Aí eu pensei, é um milagre, né? Como é que ela me reconheceu, né? Ela ouve na rádio? Isso é um milagre. Falei, como é que é isso, gente? Falei, o que é isso aí? Falei, não, esse é o pastor Rodrigo. Falei, sou. Eu vou mudar um pouquinho a história, alguns elementos, porque a ideia não é expor a pessoa. Eu falei, o que você está fazendo aqui?
Um amigo meu, o que aconteceu? Ele acabou de enfrentar um trauma, uma desilusão em casa. Ele viu uma coisa que não era para ver e surtou. Está em pânico. Um pânico. Aí, à minha esquerda, eu fui, conversei com outra senhora, falei, a senhora está fazendo o que aqui? O meu filho, ele nasceu prematuro. Aí eu fui, porque demorou. Brasil, né? Porque eu conheci o hospital inteiro. Aí a outra senhora, o menininho estava com pneumonia. E aí estava dando soro também e não achava a veia do menininho. Furou o pé direito, o pé esquerdo, furou a mãozinha, furou a veia e furava. 6, 7 meses, muito novinho. E aí o meu menino gemendo também do lado. Aí eu falei, gente, mas é loucura, né? E eu ainda vou ter mais um, meu Deus do céu. É coisa de gente louca, né? E aí eu estava ali pensando, o que eu pensei foi, deixa eu dar uma respirada aqui, né? Aí eu fiquei pensando, gente do céu, essa é a nossa situação. Miséria. Miséria total. Sofrimento, dor, desgraça, angústia. E aí eu saio. Ao lado do meu carro tem um senhor comendo uma sobra de pizza que eu acho que ele pegou do cachorro, eu acho ainda. Deitado na calçada. Essa é a nossa situação. É isso que o pecado fez. Miséria total. Miséria. Miséria, miséria e miséria. Desgraça. E nós, os cristãos, somos os únicos, diz a Escritura, que temos aquilo que pode mudar, não a situação de enfermo para saudável, não a situação daquele senhor de pobre para rico. Não, o Evangelho faz isso, pode fazer. Porque Jesus curou, Jesus multiplicou pão. Não. Ele pode mudar a condição de alguém por toda a eternidade. Pode eliminar não apenas um sofrimento momentâneo, mas o sofrimento para todo o sempre. O sofrimento da condenação eterna. Porque aqueles sofrimentos ali são apenas uma parábola. Uma gotinha. Uma ilustração. Um prelúdio do que será toda a eternidade. Toda a eternidade. Por isso, eu não consigo conceber. Não entra na minha ideia. Como alguém pode ser cristão, tendo Jesus como seu Deus, líder, mestre, onde o amor era o centro de seu discurso, onde ele resume toda a lei de Deus em 2 mandamentos, que é amar a Deus e o próximo. Eu não consigo entender e conceber como alguém que é cristão não sente o mínimo de compaixão pelo próximo. E eu não preciso ser esquerdista para sentir compaixão. Eu não olhei para aquelas pessoas que estavam no hospital ou para aquele mendigo e pensei com a mentalidade esquerdista. Ele é vítima da sociedade. Por isso, como ele é uma vítima, ele é inocente. Eu posso me compadecer dele. Não, eu não o vejo como inocente. Eu o vejo como um culpado diante de Deus. Eu não sou esquerdista, eu sou cristão. Mas essa mesma Escritura me diz que é pelo inimigo de Deus que eu preciso ter compaixão. Sim, porque todos os homens são inimigos de Deus. Todos os homens são culpáveis perante o Senhor. E o que a Escritura diz é que todos eles merecem a condenação. Nenhum deles merecem o meu amor, o amor de Deus e de ninguém. Mas assim, como eu e você fomos ajudados, fomos salvos sem merecer, o Senhor também ordena que façamos isso. Pelos outros, por todos eles. Por todos mesmo. Por todos mesmo. Todos. E a gente fala aqui porque são pessoas públicas e eu preciso falar sobre o pecado deles, porque Jesus condenou Herodes, não é? De maneira pública, eles são públicos. Todos, até os petistas podem ser salvos. Todos.
que a Escritura diz é que todos esses nossos inimigos, os nossos algozes, eles também devem ouvir a pregação do Evangelho. Nós devemos pregar a todos. Foi por isso que Jonas não queria pregar. Era quase que os assírios fossem o PT. Era mais ou menos isso. Porque a Síria veio e arrebentou com Israel. Então Jonas falou, eu não vou pregar. Esse povo aí judiou da gente e vai judiar mais. Não. São nossos inimigos, com certeza. Políticos corruptos são nossos inimigos. Aquele seu patrão, talvez tenha te roubado, seu inimigo. Mas a Escritura não anuncia que devemos amar o inimigo? Não diz isso? Esquerdistas são inimigos porque eles querem nos destruir? Sim, é o que eles querem. É o que eles querem. Historicamente, os esquerdistas, se puderem, eles vão nos matar. E eles já fizeram isso. Porque eles são filhos do socialismo. E o socialista quer o cristão morto. Mas o que a Escritura diz? Que nós devemos pregar o Evangelho a eles. Pregar o Evangelho. Semear o Evangelho. Tome cuidado. Para você não levantar tanto a bandeira política de uma ideia que é boa. Seja, por exemplo, a ideia do livre mercado. E acabar ofendendo tanto aqueles esquerdistas ou os outros, que eles não poderão ouvir a mensagem do Evangelho. Tome cuidado. Porque a nossa grande mensagem é a mensagem do Evangelho. O Evangelho abraça tudo, eu sei. A fé cristã abraça tudo. Como aquele pastor holandês disse, não há um lugar que a fé cristã não chegue. Não há um lugar que Cristo não diga, isso aqui é meu. Mas eu e você devemos nos lembrar disso. A fé cristã é simbolizada, é representada por uma cruz. É o lugar onde Jesus nos amou da maneira mais intensa que ele poderia. Portanto, não há cristianismo sem amor. Não há. Para encerrar, você já assistiu aquele filme Inteligência Artificial, do Steven Spielberg? Deixa eu ver, alguém já assistiu? Não? Caramba, assista, viu? Muito bom. A história do filme é o rapazinho, numa era 2200 e tantos, lá no futuro, a tecnologia avançou tanto que os robôs tomam conta, tem robô para tudo que é lado, e o robô parece gente mesmo. Mas aí o cientista chega e diz o seguinte, gente, nós vamos fazer um outro tipo de robô agora. Como que ele vai ser? Ele vai ter a capacidade de amar. Aí todo mundo fala, tá doido? Isso não é possível. Como? Não, ele vai ter a capacidade de amar. E aí eles criam esse robozinho com a capacidade de amar. E é uma criança. E essa criança, ela é adotada, é comprada, quer dizer, o robô, né? É comprada por uma família que havia perdido um menino, mais ou menos na mesma idade. E o menininho, perdido assim, ele estava doente lá e possivelmente não ia sobreviver. Aí congelaram o menino. Mas o menininho acabou voltando à vida. E o que acontece é que agora tinha o robozinho e o menino real. E a mãe, então, rejeitou o robô, obviamente. E aí toda a história do filme gira em torno do menininho do robozinho querendo virar menino. É o Pinóquio, não é? Tem até uma ideia do Pinóquio, da fada azul e tudo no filme. Em todo o filme gira em torno disso, da ideia da humanidade, do robozinho virar humano, da mistura do amor, porque o amor é uma coisa extremamente humana. E aí eu estou lendo comentários, as críticas, né? E o pessoal fala, não, o que Steven Spielberg queria falar aqui é o seguinte, que como que a gente vai ser se um dia os robôs puderem amar, a gente vai amá-los? Eu falei, santo Deus, a gente está na onde, gente? Está todo mundo fumando maconha, não é possível. Não, Spielberg não pode ser tão tolo. Eu não acredito que ele está falando disso. Porque você sabe, a grande literatura, os bons filmes, eles visam falar de coisas que não existem para comunicar o que é real. Não existe. Nunca vai existir um robô que ama. Spielberg sabe disso. Só se ele for muito burro. Mas eu acho que ele não é. O que o filme trata é que a gente se torna humano. Só tem uma coisa que só o humano tem. O robô pode ser até mais inteligente que a gente, era o que tinha acontecido no filme. Mas tem uma coisa que
o robô não pode, que é amar. O amor é o que nos torna humanos. É o amor. É o amor que nos diferencia das máquinas, de tudo que existe, dos bichos. É o amor. Até os animais não têm a inteligência que nós possuímos, mas eles têm ali uma medida de inteligência que Deus colocou neles. Mas o amor, como nós o sabemos, não. É uma coisa divina, divina. E que nos torna humanos. E todo filminho é ele buscando o amor da mãe dele. Meu querido, essa é a vida. Essa é a vida real. A vida real, a vida que tem significado, é a vida que é baseada no amor, na perseguição do amor, e não do status. E não de impressionar os homens. E não de quão rico nós somos. E eu sei que você vai ser tentado, e eu também o serei, em toda a minha vida. Mas a única vida que vale a pena é esta vida, baseada no amor por Deus, que desemboca no amor pelo próximo. E com certeza quem ama vai ter como ideia básica pregar o Evangelho, sabendo que os homens estão perdidos e o Evangelho é a única esperança para a humanidade.